Instalação em locais úmidos, aqui é um grande risco. Percebe que na imagem nós temos ali um ponto visível ali de contato elétrico, certo? Lá o fio entra, tem um parafuso, um interruptor dos mais antigos, e isso é um grande problema. Às vezes o interruptor é até já dos novos, mas a pessoa não soube instalar e deixou desprotegido, deixou uma isolação ali, deixou um fio, né, sem a isolação, decapou demais o cabo e realmente é um grande risco. Então, seguindo a leitura de instalações em locais úmidos, né? Em ambientes úmidos, a instalação elétrica requer cuidados especiais para evitar choques elétricos e danos aos equipamentos. É necessário utilizar materiais com alto grau de isolamento, como fiação com isolamento duplo e dispositivo de proteção contra a água. A instalação também deve ser feita por profissionais qualificados. Ou seja, se tem a compreensão da estrutura a ser criada, né, o eletricista ali entende muito bem no assunto, normalmente você não tem novidade, tá? Então ele vai escolher o melhor equipamento para aquela situação, a melhor estrutura ali, o circuito e a posição correta para ser instalado. Também nós não deixamos de mencionar que existe um dispositivo para esse tipo de cenário, que é em locais úmidos. É muito importante instalar o famoso DR. Então tem um dispositivo, foi criado isso. Quando ocorre uma fuga de tensão de um dos fios, o circuito já identifica. Você pode instalar ele lá no quadro elétrico, né? Normalmente é instalado no quadro. E você coloca ele lá e você não sente o choque. Se tiver uma fuga de tensão ali, você entrar em contato com esse potencial, você não vai sentir o choque. Simplesmente o dispositivo vai atuar, né, antes disso. Olha só que interessante, é muito seguro. Então, em locais úmidos, tem que ser instalado esse dispositivo, tem que ser instalado um circuito, uma estrutura adequada, né? Banheiros, locais úmidos, certo? Utilizar tomadas e interruptores com proteção contra a água, IPX4 ou superior. Olha só, esse IPX4 é a classificação de proteção do cara, certo? Então, IPX4 significa o quê? Que ele suporta jatos de água, respingos de águas, né? Não muito potentes, mas jatos de água naquela direção, que é no caso de um banheiro. Então você não tem respingos muito potentes e o IPX4 atende essa área, certo? Falando de proteção na IP, aí você vai observar que alguns equipamentos lá tem IP66, IP65, IP67. Isso é o grau de proteção dos equipamentos, tá? No caso aqui dessa tomada, a gente está falando de IPX4. As cozinhas, instalações de tomadas com proteção contra respingos de água. Então o dispositivo tem que ser adequado também, né? Área úmida, áreas externas. Utilizar fiação e dispositivo com proteção contra a umidade e intempéries. Muito bom, né? Aí você já está prevendo ali que é a área que vai ter a ação de água, né? E outras condições naquele dispositivo, né? Ou vai instalar uma tomada no jardim onde tem chuva, né? Olha só, então tem que se atentar, porque se instalar uma tomada comum nesse ponto, vai ter um grande risco aí, pode causar até morte, certo?